Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Acho que você já sabe, mas é sempre bom lembrar que você pode acessar todos os nossos debates a hora que você quiser, de onde você estiver, pelo www.debate93.com.br, debate93.com.br, onde você pode fazer a sua busca. Tem um instrumento de busca, e você pode buscar pelo tema, pelos assuntos abordados, ou mesmo pelo nome dos nossos debatedores. O debate pode ser ouvido, pode ser comentado e pode ser compartilhado. Você pode compartilhar o link através das suas redes sociais e multiplicar ainda mais aquela palavra. Sabe aquele dia que você diz assim, poxa, essa palavra é para fulano, hein? Olha, conheço tanta gente que precisava ouvir essa palavra, essa orientação. E aí você agora tem esse instrumento que é tão especial para que você compartilhe com os demais aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Gente, o tema de hoje, eu nem li o tema inteiro ontem, também não gravei o tema inteiro ontem. Deixei só até uma parte, porque é tão impressionante essa história que eu queria ler inteiro para que você ler a história inteira, para que você pudesse acompanhar. É impressionante. Alguma coisa quando você diz assim, mas será que isso é verdade? Não é? Bate aquela dúvida, né? Porque é tão novelesco, é tão impressionante, mas eu quero dizer aos irmãos que é verdade e que isso aconteceu. E que tem muita gente vivendo situações parecidas com essa que nós vamos ler a partir de agora. Um ouvinte nos conta: mesmo não sendo crente, visitei uma igreja acompanhado da minha namorada. Durante o culto, o pastor mandou que abraçássemos as pessoas ao nosso lado. Abracei minha namorada e em seguida a minha sogra, ou seja, a mãe da namorada. Depois desse dia, a minha sogra, diz ele, começou a me tratar diferente, dar em cima de mim. Acabei cedendo. Mantivemos um relacionamento por poucos meses e ela engravidou. Saímos todos da igreja, isso já tem alguns anos. Minha mãe, diz ele, sempre ora por mim, mas sei que a minha carne é imunda e eu não consigo voltar. Há meios para me consertar diante de Deus? O que devo fazer? O que diz a Bíblia? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Quero começar ouvindo aqui o querido pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. Pastor Ailton Desidério, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu queria iniciar ouvindo o senhor sobre esse momento do abraço, que naturalmente alguém vai dizer, tá vendo, olha aí, é isso aí que eu ia dizer, é por isso que eu sou contra as pessoas que se abraçam na igreja. O abraço aqui tem alguma coisa a ver ou foi só uma oportunidade que a tal da sogra aproveitou e que ele também aproveitou? Vamos falar sobre esse aspecto mais adiante, mas eu queria começar sobre esse abraço.
momento de comunhão na igreja que é muito espontâneo, às vezes um pouco conduzido, né? Mas é espontâneo. O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia, irmãos. Um abraço para você, um abraço aos colegas aqui. A questão do abraço, ela é uma expressão nossa, da nossa brasilidade, da nossa latinidade, né? Do aspecto mais efusivo da gente. É claro que às vezes na igreja isso é um pouco exagerado, há uma questão de uma carga emocional, de poder, né? Como que se um abraço resolvesse tudo, deixasse o visitante plenamente à vontade. Há de se entender que o abraço, existem abraços e abraços, ou seja, pode ter um abraço com uma conotação de uma comunhão, mas pode ter um abraço que seja de uma referência de uma sexualidade, e no caso aqui, este abraço colocou, né, parece uma coisa assim do próprio Capiloto, que coloca duas pessoas juntas na questão de que tem uma fragilidade muito presente, porque ele mesmo reconhece que a carne é fraca e a sogra também, né, tem isso exagerado na vida dela. Agora, né, tirando o abraço, não é novidade, porque na igreja de Corinto aconteceu isso. Mas não tem problema o abraço aí. Não tem. O reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. O abraço tem alguma coisa a ver com essa história? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. JR, todas as igrejas que eu pastoreei, eu instituí o abraço, o momento da comunhão, onde a gente tem lá, e as igrejas que eu pastoreio, eu sempre tenho incentivado, porque algumas pessoas é o único lugar onde elas conseguem receber um abraço. As pessoas têm uma necessidade afetiva muito grande e elas precisam de ser abraçadas. E nós lá na Igreja Maria da Graça recebemos pessoas de outras culturas, recebemos holandesas lá na igreja e é diferente, as pessoas ficam mais, mas quando passa um tempo, elas já estão abraçando como nós, já estão se chegando. Então eu vejo que não há nenhum problema com relação ao abraço. O abraço não tem nada a ver com essa história. Exatamente, o abraço pode acontecer, eu acho que o abraço faz parte. A gente realmente tem uma terapia que funciona lá na igreja, que é chamada terapia do abraço, onde a gente vai estar com pessoas drogadas e realmente a proposta é exatamente essa, se aproximar dessas pessoas que se distanciam de nós. Missionária Cátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, bom dia, bem-vinda. É verdade que tem gente que dá uma exagerada, né? A gente dá uns abraços assim que você vê se abraço, segura esse abraço aí, gente, solta aí, solta aí. Mas, em tese, o abraço não tem nenhuma responsabilidade nesse campo aqui, ou pelo menos nesse aspecto, segundo colocam os colegas. Eu quero ver a sua opinião. Muito bom dia, J.R. Vargas, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, aos demais amigos debatedores. Eu concordo plenamente com os irmãos, o abraço não tem nada a ver com a questão. O abraço é algo maravilhoso, a Bíblia fala de beijo, a Bíblia fala de carinho, a Bíblia fala sobre afeto. O que envolve aqui toda essa questão é o que estava atrás da pessoa. Tudo bem. Reverendo Marcelo Fraga, da Catedral Metodista do Rio, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero ouvir a sua opinião também, reverendo, sobre a questão do abraço inicialmente, esse nosso ponto aí para nossa reflexão. Bom dia, JR, bom dia aos amigos e amigas. Não há problema nenhum no abraço. O abraço é uma proximidade de afetividade. E afetividade faz parte da existência humana. Um pai abraça um filho, um amigo abraça o outro. Há o beijo. Na nossa cultura, há beijo, por exemplo, em certos lugares. São 2 beijinhos, um em cada lado do rosto. Em outro é apenas um beijo. Então, o problema não é o abraço. O que eu percebo, apesar de ser em tese, é de que não é o abraço em si. Isso já estava desenhado antes. Já estava ali. Muito bem, aí é que entramos, reverendo Edson, no destaque que o senhor fez. Abracei minha namorada e em seguida minha sogra. Por que o senhor destacou logo essa frase, hein, reverendo Edson? Porque era dentro das frases que tinha, talvez fosse mais fácil se destacar. O senhor escolheu, entendi. Porque realmente está muito difícil, as questões aqui estão bastante difíceis, mas o que a gente percebe é que abracei minha namorada e em seguida minha sogra, percebe que a mesma forma, a mesma maneira que ele abraçou a namorada, ele abraçou a sogra, e aí essa questão é que veio ser o problema do abraço. Não, da mesma maneira, não dá para dizer que foi da mesma maneira, não, pastor? Mas a questão de você assim. de mostrar a questão de em seguida, né? E essa questão, ela algumas vezes ela descreve que você, né? Olha, eu estou fazendo isso, é a questão contínua, né? Eu
abracei da mesma forma a minha namorada e abracei minha sogra. Mas pode ter também, reverendo, que esse em seguida, ele tem um tempo e ele tem aí uma intenção que a gente não sabe. Você está certo na sequência, mas pode ter alguma coisa, né? Porque a Bíblia fala que antes do pecado ser consumado, ele já está sendo elaborado na mente, né? Exatamente. Mas por isso por isso que essa questão está escrito é isso aí mesmo, né? Por isso que essa questão é importante, que no caso, quando ele descreve, ele poderia dizer, né? Quando ele descreve que ele abraçou a namorada e em seguida abraçou a sogra, né? Essa questão na escrita dele, o que eu posso perceber, né? Embora a gente isso trabalhe em termos de hipótese, né? É que a mesma forma que ele abraçou a namorada, ele abraçou a sogra. Parece que porque o pecado começou a questão é o seguinte, é que outras pessoas na igreja também estavam para ser abraçadas. E as outras pessoas não são colocadas ali que elas também receberam o abraço, né? Certamente receberam. Mas quando ele coloca, abracei minha namorada, abracei minha sogra, né? Quer dizer, em seguida, essa questão. Perdão, é uma hipótese que a gente está colocando. Não é uma tese, não. É uma hipótese somente com relação à maneira que ele pode ter colocado, né? E isso levou a ter todos os transtornos que realmente vieram. Reverendo Marcelo. Eu vejo que pode ter sido, JR, premeditado ou não. Depende do espaço que eles estavam no culto. Certamente, acredito que naturalmente, via de fato, cada um do seu lado. A namorada de um lado, a sogra do outro. Eu acredito que esta atração, que não há dúvidas que há uma atração entre a sogra e ele. Eles não deram luz à atração. Que já existia. Já existia, Com que certeza. já existia. Troca de olhares. Com certeza. Com expressão diversas. O abraço, não acredito que ele tenha premeditado o abraço. Ou seja, ele foi pré-concebendo no caminho, vou abraçar. Vai ter hora do abraço, vamos deixar ela do meu lado aqui. Eu vou agarrar minha sogra. É coisa adolescente faz muito isso. Sabe que vai rolar, senta do lado da pessoa certa. Que, exatamente. no ato dele abraçar a sogra e vice-versa, deu à luz aquilo que já estava concebido nele. Olha. Com certeza. Nele. Essa é uma questão. Porque Neles. o toque é muito forte. Sim. O livro de toque João, comunica demais. ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que Eva veio experimentar. A Bíblia diz que Eva olhou para aquela árvore e, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento, então ela tocou no que não era lícito a ela. Então, ou seja, talvez ele também tenha visto que aquilo era agradável aos seus olhos. Me parece que tudo se iniciou aí, porque ele começa o seu diálogo dizendo: abracei minha namorada e em seguida minha sogra. Tudo se iniciou no abraço. Não, pastor, parece que tinha alguma coisa antes. Pastor Marcelo está dizendo exatamente que havia uma coisa antes. Sim, a mesma foi concebido ali, mas já deu à luz alguma coisa que já havia sido concebida anteriormente. Eu acredito que o toque materializou o que nele já estava concebido. Exatamente, com certeza. É como Jesus disse, não é? A questão não é o adultério em si. No caso da moça que foi pegada, né, ou pega em adultério. Mas o adultério não é o adultério em si, mas aquilo que concebe. Se você já olha aquilo que todos os ouvintes já sabem e concebe aquilo no seu coração, em fato você já adulterou. Exatamente. Em fato você já adulterou. Então esse abraço já estabelecido como fantasia, como desejo, como possibilidade de ter, apenas materializou no que nele já estava pleno. Aqui o nosso ouvinte continua dizendo o seguinte: depois desse dia, é o ponto de vista dele, minha gente, tá bom? Nós estamos ouvindo o rapaz, não estamos ouvindo tem que chamar de sogra, né? E não virou mais sogra, virou mulher dele, né? Mas depois desse dia, minha sogra, engraçado, ele escreve dizendo exatamente isso: minha sogra começou a me tratar diferente e a dar em cima de mim. Ele pontua esse dia como um marco, eventualmente até para justificar aquele movimento anterior que já havia dentro dele e que aí a ocasião veio ali naquele abraço. O seu destaque. E aí, JR, é o meu destaque ou ainda não? É o seu pré-destaque. E aí a questão do você colocou dele justificar, né? Porque é interessante que a irmã citou a questão de Adão e Eva, ou seja, ele não reconheceu.
que ele já tinha uma coisa, porque foi ela que então começou a dar em cima de mim, né? Na verdade é uma contradição por parte dele já colocada quando ele fala assim, mas eu sou fraco. Se tivesse esse reconhecimento antes, ou se isso tivesse bem claro na mente dele, né? Quando o desejo aparecesse, porque se não me falha a memória foi Santo Agostinho que falou que você não pode impedir, né, que uma ave voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça ninho na sua cabeça. Exatamente. Então, se ele tivesse avisado, não é, disso e tivesse isso claro na mente dele, ele não teria cometido, não teria dado asas ao pecado. Então, a sogra começou a dar em cima, muito embora isso possa ser fato, mas a questão é o seguinte: ele, né? Ele e ela, mas ele é responsável pela ação que ele cometeu. Ele agiu de maneira errada. Não tem justificativa para o pecado na relação do outro, né? Ah, porque Betseba, Davi estava lá no terraço e Betseba estava tomando banho e ele viu. Ó, tudo bem, mas aí ele poder levar a consumação... E se ela justificasse? Também estaria errado. Batseba disse, eu estava na minha casa, o camarada veio, vieram os soldados do rei, mandar, olha o outro dessa história, que é complicada dessa, entendeu? Naturalmente ela poderia ter dito não, enfim, não é? Naturalmente. Enfim, de alguma maneira eles poderiam, inclusive, não ter tomado banho onde já tomou, né? As pessoas dizem não para várias coisas, inclusive colocando em risco até a própria vida. Verdade. Se tem uma relação consumada firme com Deus, que parece-me que não é o caso dele, né? Não sei. Ele está dizendo que ele, não sendo crente, visitou uma igreja. Eu creio que o problema dele, na fala dele, é um problema de moral religiosa. Porque o tempo, na escrita, não é, ou seja, naquilo que ele relatou, ele expressa, primeiro, não sendo crente. Não sendo crente, ele quer comunicar o que a nós? Ele está se justificando. Ele não tinha uma ética cristã ainda definida. Sim. Ele está se desculpando. Ou seja, é uma transferência de culpa. É uma transferência de culpa, sendo que neste fato em si não há nem culpados nem inocentes. Os dois conceberam. E não precisa nem ser crente para poder fazer uma coisa, porque nem no meio dos incrédulos pode se nomear uma coisa como essa. Em hipótese nenhuma. Apesar de não ser tão incomum como nós imaginamos. É só ver alguns programas jornalísticos. Exatamente. Não ser tão incomum. Então, os dois não são nem inocentes e muito menos culpados, ou são culpados e inocentes. O que menos importa aqui é a condição deles, mas sim o fato que os levou ou os levaram a realizar isso. JR, algumas coisas são importantes a gente ver relacionada à tentativa de mostrar que ele não é culpado. Primeiro, ele fala que ele não é crente. Segundo, ele fala que foi o pastor que mandou. Você percebe que ele joga a culpa lá no pastor. Ele fala, não, foi o pastor que mandou. Se o pastor não tivesse mandado, não teria acontecido. Exatamente. É a lógica do mandou. Éden, né? E depois ele vai falar que a minha sogra começou a me olhar diferente, né? Então, quer dizer, ele transfere culpa até onde ele pode. Todas as pessoas que estão à volta dele são as pessoas culpadas e ele tenta se inocentar de alguma coisa que aconteceu. Mas... Olha, aí vejam bem, essa história é uma história complexa, né? Dando mais um passo aqui para os nossos ouvintes acompanharem. Ele diz que a sogra ficou diferente com ele, né? Passou a tratá-lo de maneira diferente, ou seja, antes não tinha isso, né? Quando deu a liga lá, quando rolou a química e tal, passou a dar em cima dele. E segundo ele acabou cedendo, se apresenta dessa forma. E aí ele conta, mantivemos um relacionamento por poucos meses e ela engravidou. Então, a consequência disso, ela é explícita. Onde é que está aqui essa história incrível, né? Uma coisa impressionante. Uma pessoa passa a se relacionar com a mãe da namorada dele, que nessa história some. A menina some dessa história. Onde é que está a menina aqui nessa história? E como que ela fica, né? Interessante como é que essa menina fica enquanto filha, porque olha só a ambivalência de sentimentos. Um é um sentimento materno, que é um sentimento dos maiores que se pode ter na vida, né? Assim, nada traz mais culpa toda a ficha colocada, minha mãe, a mãe, e agora esta mãe, né, age como sendo a pessoa que vem na via da traição. Outro sentimento com o sentimento do rapaz, do namorado. Agora, a situação dessa menina, né, se não é uma graça de Deus que ela busca para a vida dela, como lidar com uma questão de uma traição que vem por parte da
própria mãe. E aí não é questão de botar 2 pesos e 2 medidas para poder falar ela é mais culpada ou ele é mais culpado. Como aqui colocou o pastor, ambos são culpados. E tem a questão do referencial cristão. Parece-me que a sogra está na igreja e ele, pelo que ele diz, ele vai visitar, então ele vai se justificar. Mas também é o seguinte, há uma questão moral em cada um de nós, dada até por Deus, como Paulo mesmo fala, nem no meio dos incrédulos se nomeia tal coisa, porque havia essa relação não incestuosa, mas essa relação promíscua havia na igreja de Corinto, e Paulo falou, nem no meio dos incrédulos. O que fica bem claro para nós é que tem que haver um posicionamento de cada um de nós, sendo cristão ou não sendo cristão, né? No caso de Eva, Adão tomou o posicionamento dele e também cedeu à vontade da mulher. Aí nós vemos o caso de Jó, quando a mulher de Jó vai reclamar com ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó tem um posicionamento totalmente diferente. Como falas qualquer doida, falas tu. Então, assim, Jó teve um posicionamento totalmente diferente. Então, nós não precisamos ceder à vontade de alguém. Nós só vamos ceder se aquilo estiver entranhado no nosso coração. Eu não consigo, JR, crer que em algo, nesses sentimentos, nessas construções pragmáticas, como se fosse algo que tenha acontecido no aqui e agora. Tem também uma questão do relacionamento da mãe para com a filha. Para chegar a este ponto, é possível que houvesse entre elas uma hipótese, uma situação de rivalidade oculta. Porque uma mãe consciente do seu amor e do seu papel, por mais que ela se sentisse atraída, que isso pode acontecer, pelo namorado, pelo noivo, pelo marido da filha, ela tem uma postura, ela tem uma posição, ela tem uma consciência de lar, de família, de estrutura, de ética. Me parece uma hipótese. Claro. Uma rivalidade oculta. E nós sabemos que isto pode acontecer. De repente, a disputa do amor paterno, a atenção do pai para com a filha em detrimento dela, e aquilo vai se construindo. Eu só termino aqui dizendo nesse momento, é que ele tem, o peso da culpa, uma necessidade de compartilhar essa culpa. O que ele não percebe é que, ao compartilhar a culpa, ele se coloca como vítima. E não resolve. Ele precisa assumir a sua condição para que haja nele um processo de cura. A questão é assim: nós fomos gerados no pecado. E na nossa mente, o pecado, se não tomados pelo enchimento do Espírito Santo, que deve ser uma constante, a mente elabora um montão de coisas. Esta questão de uma mãe assim, se apaixonar pelo... Isso é um assunto até que já foi ventilado nos estudos de Freud, por exemplo. Ele já tinha uma menção sobre essas questões, né? Daí que a questão é a seguinte: o que a Bíblia fala? Desse eu que nós criamos, esse eu é defeituoso. Por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, porque o nosso eu é defeituoso, ou seja, nosso eu é tacanho, nosso eu é pecaminoso, nosso eu, ele tem a cobiça que se elabora na mente. Então o que se sonha, o que se faz agora, esta luta interna, ela tem que prevalecer no aspecto aqui do espiritual, pelo enchimento do Espírito, para que o eu novo de Jesus em mim possa prevalecer, porque o outro eu, ele é tacanho, ele é miserável. Gente, o que acontece realmente no mundo com questão de crianças, de violência, é muito complicado. Então, nós temos uma perspectiva clara sobre frutos ou fruto do Espírito e obras da carne. Temos uma perspectiva que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Temos uma perspectiva que existe um velho homem e um novo homem, uma nova mentalidade cristã. Vamos voltar aqui para entender, e aí os nossos ouvintes nos acompanhando observam que não se trata apenas da superfície desse assunto. Está sendo tratado aqui a profundidade dele, o que gera isso, porque o episódio já aconteceu. Já nós vamos entrar aqui no caminho de volta. Como é que volta, né? Como é que volta? Seja numa situação como essa e em outras tantas. Mas antes disso, só para pautar isso e ajudar os nossos ouvintes nessa reflexão, é fundamental que a gente entenda a origem que está aí, onde o pecado leva o indivíduo. Ainda que ele não tenha conhecimento claro do Evangelho, existe um princípio
de moral e de ética estabelecido por Deus e implantado em nossa mente, e que nós podemos observar isso, porque isso, quando fere, ainda que a pessoa não tenha a menor ideia do que seja cristianismo, outros que também não têm se levantam contra para dizer isso é um absurdo. Então você observa que existem parâmetros que estão aí e que geram isso. Então nós temos aqui esse rapaz que é quem está nos ouvindo agora. Exatamente. Tá certo? Nós temos aí a sogra, que temos que chamar de sogra, né? A sogra, que eu não sei se ela está nos ouvindo agora. Temos a menina, que é a ex-namorada dele. Ainda tem a criança, que é fruto desse relacionamento. Olha quantas coisas misturadas num pacote só, para a gente poder desembrulhar e a gente poder ajudar as pessoas a lidarem com esse tipo de coisa, com esse tipo de prática dentro de sua casa. JR, algumas coisas são importantes a gente colocar. É que uma das grandes dificuldades que nós temos é dizer não. Dizer não, e a gente às vezes pensa que a dificuldade que a gente tem é dizer não ao outro. Na realidade, a dificuldade que a gente tem é dizer não a nós mesmos. Por isso que um dos princípios relacionados ao discipulado é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar os seus próprios desejos, negar as suas próprias tendências, negar várias questões suas próprias. Trazendo um pouquinho para essa questão e vendo a questão da sogra em si, né, da vitalidade que dava de se relacionar com um rapaz mais jovem e das questões de perceber que ela está tão atraente ao ponto de ser atraente para o namorado de sua filha, e a rivalidade é muito comum, né, entre mãe e filha. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, até dentro daquelas famílias que são as famílias realmente bem tradicionais, a gente vê, e famílias éticas, tudo, mas a rivalidade, isso é algo natural, né? Como a gente viu aí falando a respeito da questão de Freud trabalha essa questão, essa rivalidade, mas a gente precisa estabelecer o corte, né? E talvez essa seja a grande dificuldade que a gente tem de estabelecer o corte e dizer não. Dizer não é muito difícil, porque a gente está dizendo não para um desejo nosso, para um desejo que ele fica cada vez mais forte dentro de nós, e esse desejo ele fica aceso de tal forma que a gente acha que realizando esse desejo a gente vai estar demonstrando, não, eu tenho vitalidade, eu tenho vida, se o meu marido me deixou, se ela é uma pessoa divorciada, olha aqui quem eu posso receber, olha quem eu posso ter, um rapaz mais jovem, como ele se sente seduzido por mim. Então, quer dizer, são várias questões que envolvem isso, e essas questões são muito naturais no ser humano, que realmente, mesmo que tenha Cristo no seu coração, mas que não consegue ainda dizer não a todas as coisas. Naturais, o senhor está chamando que é da natureza humana, exatamente, né? Faz parte da natureza humana. Por isso que nós precisamos negar isso. Você citou algo muito interessante, primordial nessa manhã, que foi a questão do domínio próprio. Sabe, JR, eu vejo que os hospitais hoje, os presídios e muitas instituições da sociedade estão lotadas de pessoas por falta de domínio próprio. Porque muita coisa se inicia na falta de domínio. Muitas vezes você vai parar no hospital com 40 anos de idade, precocemente, com diabetes, com problemas de hipertensão, porque você se alimentou de forma desequilibrada a vida inteira e você antecipa algo que poderia acontecer somente na velhice. Às vezes começa uma discussão dentro da sua casa e você, como esposa, você não consegue se conter, e aí começa, a gente vê na televisão todos os dias, né? Existem aí noticiários que passam o tempo inteiro pessoas que se agridem e chegam ao extremo da fatalidade, porque não conseguem se dominar, e um puxa uma faca para o outro e começa aquela confusão por falta de domínio próprio. No caso desse rapaz, junto com essa mulher também, não conseguiram dominar. Então nós precisamos conseguir dominar a nossa natureza. E esse domínio ele vem pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa a ser ressaltado, duas coisas. Primeiro, o estado grave da família hoje. A gravidade que nós temos, né, de afetação da família. Eu atendo, vocês atendem, no gabinete pastoral a gente recebe 80% das questões ligadas à família, casamento, de agressão, e, enfim, coisas difíceis, a gravidade, o problema. Segunda coisa para poder ressaltar, a propaganda do governo para poder combater o tabagismo, é colocar aquelas cenas terrificantes no maço de cigarro para as pessoas verem e não fumar. Para poder combater a questão
acidente no trânsito, coloca aquelas imagens também terríveis para poder não... Ouvintes, observem bem essa imagem que você pode elaborar na sua mente. Olha só, o pecado, ele tem um gosto doce no início. Agora, olha só a complicação aí. Olha só aí agora, esse rapaz, essa menina, essa mãe e essa criança. Então, vale a pena? De maneira alguma vale a pena ceder. Uma de nossas ouvintes nos conta uma outra história. Olha, esse caso é muito parecido com o meu. Tive um namorado aos meus 16 anos e minha mãe veio me perguntar se eu ligaria se ela namorasse com ele. Eu me revoltei. Falei com ele. Que história é essa? Ele me falou que foi a minha mãe quem deu em cima dele. Terminamos e ele nunca cedeu a ela. Eu até hoje guardo isso e tenho medo dela tentar com o meu atual. Observem bem que situação é essa que essa ouvinte conta, semelhante a essa que nós estamos discutindo, que comprova que infelizmente não é um fato isolado. Eu estava até citando aqui ao pastor Edson, que há um tempo eu vendo um programa jornalístico, dizia a respeito de uma filha com o filho já casada. A mãe começou a ter um relacionamento com o marido da filha. A filha, para não perder o marido, aceitou. Então as duas mantinham um relacionamento com o mesmo homem. Chegando ao vias de fato, porque um pecado vai dando luz a outro pecado, e aí absorve a consciência, e absorveu a consciência, a única coisa que resta é morte mesmo. A filha veio a ser assassinada. Então a pergunta era quem tinha assassinado a filha, o marido ou a mãe, para ver que ponto que algo que não é tratado pode chegar. No caso específico desse rapaz, dessa família, nós não temos a certeza se eles permanecem juntos. Porém, para ele, quando diz ela engravidou, isso me traz à tona e me faz à luz. Nós tivemos um relacionamento por pouco tempo, dá entender que não estão então juntos. Eles não estão juntos. Mas ao filho ou a filha. É uma criança aí. E ao olhar o filho e a filha, esta culpa sempre vem à tona. Por isso, porque se não houvesse o filho, eu acredito particularmente que ele estaria muito menos culposo. Porque ele quebra o vínculo. Ia ficar na lembrança. O problema seria entre a mãe e a filha, como acontece com essa querida ouvinte. Este assunto, ele se prolonga, minha gente, e nós vamos aprofundá-lo ainda mais. É fundamental que você compreenda que pode ser, e eu nunca descarto essas coisas, eu não sei de nada, eu só sei que quem conduz todas as histórias aqui é o nosso poderoso Espírito Santo de Deus, e às vezes alguém estava com esse plano na cabeça, e aí escuta isso, e há um freio, não é freio de medo não, é freio de consciência, de reflexão, de conclusão. Nós vamos tratar esse assunto, vamos tratar também agora sobre a volta, não apenas dele, mas de tanta gente, por exemplo, que acabou frustrada, que acabou decepcionada com algum tipo de caso que aconteceu e a pessoa se afastou de Deus e da igreja por causa de alguém. E observe que no meio desse processo todo há uma mãe, a mãe dele, que diz que a minha mãe sempre ora por mim. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é exatamente esse ponto sobre a volta. Você conhece alguém aí que não consegue voltar para a igreja porque se culpa por um pecado do passado? Por telefone, 76% dos nossos ouvintes conhecem sim, e no nosso site 64% deles também vamos conhecem. Tomar esse ponto exatamente aqui onde nós estamos. Quero ler apenas aqui para os nossos amados ouvintes e para os nossos debatedores algumas opiniões aqui. Por exemplo, uma de nossas ouvintes, um deles diz: o problema estava na intenção de ambos, abraçar não há nenhum problema, mas às vezes as pessoas saem do banco para abraçar a irmã com maldade na mente, devemos ter cuidado. Agora o outro ouvinte dizendo: quando a gente é abraçado com maldade, claro que dá para perceber. Eu saio fora e finjo que não percebi. Vou para a igreja para adorar e não para arrumar parceiro.
Outra ouvinte dizendo: eu e meu esposo temos um amigo há muitos anos, acredito que há mais de 10 anos, e sempre fomos muito carinhosos com ele. Eu mesma sou de abraçar. Eu conheci a primeira esposa dele, que veio a falecer, e depois ele casou outra vez. Essa segunda esposa, que também é evangélica, chegou lá na minha casa, né? Aí depois de orarmos, ela falou que eu não encostasse mais nele, que eu não o abraçasse porque ela não gostava. Nossa, diz a nossa ouvinte, eu me senti tão mal que não consigo mais olhar para ela. Tenho ele como irmão e não sei como agir daqui por diante. É uma colocação que faz a nossa querida ouvinte, e eu quero ouvir aqui o pastor Desidério sobre esse assunto. Se a esposa do camarada disse para não abraçar, é melhor não abraçar, né? Pastor Desidério? É melhor não abraçar. E a gente tem limites, existem para serem obedecidos. Ainda né? que ela discorde, que acha um absurdo, mas se a mulher disse, não abraço meu marido, mas não, hein? Não, e eu acho, primeiro que se ela chegou a falar, ela tá mandando um recado, Mandou um recado explícito, né? Nem recado, tá descarado ali o negócio. Tá ela não gostou do tipo de abraço que a nossa ouvinte deu. Apesar da nossa ouvinte não ter maldade alguma. Apesar disso tudo, não se deve dar o abraço porque a mulher do cara disse para não dar um abraço. Não se deve dar porque a mulher disse, né? E há então um recado transmitido, quem tem ouvidos ouça. E não se deve dar porque tem que conservar limites. Entendi. Porque a Bíblia fala que a carne é fraca. Muito bem, quero agradecer aqui as palavras e quero, antes que os nossos ouvintes perguntem por que o pastor Desidério não está na foto no Face. Ele não está na foto no Face por 2 motivos. O primeiro é que ele chegou atrasado. Isso aí eu preciso te dizer. Um minuto. Para o programa não, para a foto sim. A Marcela sempre procura ver se o senhor está subindo para tirar foto antes. Você já percebeu isso, né? Já percebeu, né? Percebi, e o segundo motivo, que é o mais veemente, é que o senhor não está de azul. Se o senhor não está de azul, não pode participar da nossa foto, olha lá. Os homens de azul, a nossa menina de azul. Você está entendendo? Não, o senhor não foi avisado que hoje é o uniforme azul? Tem algo azul, né? Mas tá a gola. O senhor tem que inverter a gola aí. Mas tudo bem, da próxima vez eu venho de azul, que é a minha cor preferida. Tá aqui a nossa mesa, em breve o senhor estará com a nossa foto aqui, porque o senhor, quando aparece na foto, o Face bomba. É mesmo, pai? A careca resplandece. A 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Vamos trabalhar essa volta pra casa então, missionária Kátia, porque o nosso ouvinte diz assim, minha mãe sempre ora por mim, mas sei que a minha carne é imunda e eu não consigo voltar, é o que diz o nosso ouvinte. Vários ouvintes contando suas histórias, alguns sem contar detalhadamente, mas apontando que tem uma enorme dificuldade em voltar para casa por conta de um pecado que aconteceu no passado. Esse é um ponto primordial do nosso debate, porque nós como homens de Deus, mulheres de Deus, e o nosso Deus, em primeiro lugar, se preocupa com a salvação da alma. Então isso é um ponto primordial. A Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança a misericórdia. Então eu vejo que a pessoa precisa, primeiro, se colocar no seu lugar, como foi colocado aqui. Ver a questão do arrependimento, a questão da necessidade da confissão de pecado, deixar aquela transgressão. Por quê, JR? Milhares de pessoas, talvez centenas de pessoas ou dezenas de pessoas que estejam nos ouvindo já passaram por essa situação, e só quem passa sabe que é difícil retornar, é difícil ter força, né? A humanidade é marcada de tragédias. Nós vemos aí tragédias que são provocadas pela natureza ou tragédias que são provocadas por nós mesmos. A diferença de cada um é como eu vou lidar com essa situação e o que eu vou fazer para a mudança. Eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury, que é um grande psiquiatra e pesquisador, que diz o seguinte: eu não posso mudar a minha história, mas eu posso reescrevê-la. Então, reescrever a história começa a partir do momento que eu me perdoo, nesse caso aqui. Eu compreendo que sou pecador, compreendo o sacrifício do Senhor na cruz, tudo que Ele fez para mudar a minha vida, e compreendo também que quando estou em Cristo Jesus, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mudar de rota, mudar de trajetória é primordial para que haja um retorno correto para a casa do Senhor. Só uma ressalva, eu acho que a irmã não falou com essa intenção, eu me perdoo, né? Eu acho que essa questão do me perdoar não é uma ação nossa, porque o me perdoar
é meio complicado, difícil, impossível. É o perdão que vem de Deus sobre nós, né? É Deus que dá esse perdão. Sim, mas veja bem, tem a questão da culpa. Às vezes a pessoa fica o tempo inteiro se culpando. O perdão do Senhor é um perdão totalmente diferente do nosso. Ele diz que apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados não se lembra. Mas nós, como falhos, muitas vezes acusamos as pessoas. Só ressaltar a expressão me perdoar. Né, eu me perdoar. É só isso que assim me saltou aos olhos, a audição. Agora, a questão é assim: a graça de Deus é uma coisa incompreensível. Tranquilo. Arrependeu, confessou a Deus, confessou a pessoa que fez, que essa é uma questão que promove saúde. No entanto, não vamos ser sonhadores, no sentido assim de pensar tá tudo resolvido, que não é verdade. Deus perdoou Davi, mas Davi pagou um preço muito. Sim, não foi isso que eu quis. Posso entrar aqui na questão? Só para colocar um ponto, não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer que ele pode estar se sentindo culpado, e eu, como líder de uma igreja, já passei por uma situação de ver uma pessoa que havia tido relacionamento ilícito com uma pessoa ali mal colocada, e aquela pessoa estava arrependida, mas ela não conseguia se levantar. JR, concordando com o que a pastora falou, é interessante, se a gente não se perdoa, e a questão ela é interessante a gente pensar exatamente dessa forma, porque se a gente não faz esse primeiro passo, né, de realmente, olha, eu sou imundo, e por isso eu falo para ele que a minha carne também é imunda, e a carne de todas as pessoas é uma carne imunda, então todos nós estamos sujeitos a cometer os mesmos pecados que ele cometeu. Nós não cometemos pela ação da graça de Deus, porque Deus nos protegeu, nos amparou, nos sustentou. E quando você dá esse primeiro passo de realmente perceber que você errou, como todo mundo erra, essa é a questão de se perdoar, você volta para casa. Saber o caminho de casa, como a questão do filho pródigo, é reconhecer o amor, a graça de Deus. Então, o primeiro passo, ele inicia exatamente nessa. Porque se você não se perdoa, você vai sabotar a sua vida em si. Você vai achar que você não merece o perdão de Deus, você vai achar que você não merece a graça de Deus, você vai achar que você não merece a vida que você está tendo, e na realidade não merece mesmo. Mas você, pela graça de Deus, você conseguiu perceber que você é culpado, que você é pecador, e que Deus te abraçou e Deus te recebeu, e você vai buscar viver uma vida melhor. Então, o início, ele exatamente começa nessa atitude consigo mesmo. É claro, reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo o poder de Deus, mas reconhecendo que, como a graça de Deus inunda a nossa vida, a gente pode reescrever a nossa história. Eu só faço uma ressalva, irmão, assim, eu entendo, só faço uma ressalva, assim, no me perdoar. O salmista Davi fala no Salmo 32, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Só um instantinho. Consumiram-se os meus ossos. No Salmo 51, ele fala, confessei-te o meu pecado. Então, o me perdoar, eu só faço uma ressalva nisso, porque eu acho que isso é uma coisa que Deus dá a partir de um processo de arrependimento. O arrependimento é diferente de me perdoar. Só isso que eu quero. Não, a questão só para ilustrar, a questão primeira, ela precisa iniciar, né, nessa questão, porque senão você não consegue. É claro que a graça de Deus nos cobre, você vai sabotar a sua vida o tempo todo se você continuar se sentindo culpado. Mas não começa pelo arrependimento? Começa pelo arrependimento. Mas o arrependimento é reconhecimento que você realmente cometeu algo errado e que você está sujeito a cometer, como todas as pessoas. Então é essa situação. Se você não perdoar você mesmo, você vai sabotar a sua vida durante todo o seu vida. Paradoxalmente, eu acredito que a moral tornou-se o maior problema dele. Na verdade, ele tinha um conceito de moral, e hoje a moral tornou-se o maior problema, que é a moral construída nele e pela sociedade que cria esta barreira para que ele volte. Geralmente, e eu consigo compreender, tanto a fala dos nossos pastores aqui, como da nossa pastora, quando fala de me perdoar, é abrir-se para colher esse perdão, que nos parece algo simples, mas dependendo da carga emocional que nós carregamos em relação ao fato, é preciso um acolher do evangelho desprovido de toda a moral que aquilo está carregado. Porque a moral tornou-se o problema.
É a moral que o algema. É a moral que o escraviza nesse momento. Então ele impede, o que o impede de voltar é o julgamento das pessoas. Exatamente. E o dele mesmo. O julgamento das pessoas, porque aquela consciência, JR, de que Deus nos perdoou, a palavra nos ensina que Deus nos perdoou e ele literalmente esquece dos nossos pecados. O problema é que nós queremos que a sociedade esqueça. Tudo bem. Parece que nós estamos aqui naquela fase em que ele a despeito de compreender que a mãe ora, ele não se sente digno, e de fato nenhum de nós tem essa dignidade. Exatamente. Quem nos traz essa dignidade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos justifica, ele é quem nos declara justos. Então, ainda que ele tenha conhecimento, e se não tem, está tendo agora, essa percepção parece bastante importante para ser concebida agora outra vez, né? Essa ideia de que o Senhor está comigo, o Senhor pode me perdoar. Aí é uma fase. Muito bem. Como é que ele chega a esse perdão? A mãe orando há 10 anos já é um reflexo da graça de Deus sobre a vida dele, porque para uma mãe isso é uma dor muito grande. Segundo, ele está nos ouvindo. Com certeza. O camarada nos ligou aqui, contou a história dele, entendeu? Ou seja, veja a ação de Deus para trazer esse camarada à presença dele, Deus, revelada em todas essas etapas. E eu acho que ele está. Eu sempre penso assim, que uma pessoa, quando escreve uma mensagem para cá, para a rádio, a gente tem uma experiência aqui de uma ouvinte, foi o primeiro debate que eu participei, de uma situação muito séria. E eu quero dizer, JR, que essa ouvinte reconciliou o casamento, teve neném agora há pouco tempo, entendeu? E uma coisa assim, porque depois até você me pediu para poder atender lá na igreja. Agora, ele está no processo. Isso é um processo que não é um processo fácil. Você está ouvindo a gente? Então, olha só, não é um processo fácil, não é de auto-engano, eu estou arrependido, né? É uma questão, observe a história de Davi, como é que foi, né? Ou seja, entre o ato do pecado cometido e o processo de poder chegar, eu contra ti somente pequei. Meu querido, você deve sustentar, porque a sua situação não é fácil. E não se engane com auto-arrependimento. Eu fiz besteira, não é assim, é um processo. E Paulo fala, pegue esse homem que está na igreja, que não é o caso dele, tire-o para que o corpo seja queimado, mas para que a alma seja purificada. Ou seja, há um processo de passar. Não é uma coisa muito fácil, não. Ferida aberta, ela tem níveis de cicatrização até chegar a olhar uma marca e falar, eu tive um problema aqui, mas não me incomoda. Podemos afirmar que assim como a mãe não desistiu dele, Deus também não desistiu? Com certeza. Historicamente, JR, a gente tem até uma história muito interessante e bonita, né? Quem conhece um pouco a história de Agostinho de Hipona, acho que foi até o pastor que citou, a mãe dele, Mônica, orou por ele 24 anos. Exatamente. Fácil. Porque Agostinho era professor de retórica, era um boêmio. E Deus trouxe Agostinho em amor numa experiência numa praça pública. Porque a graça de Deus, quando ela vai ao nosso encontro, ela só resta nos acolher. Exatamente. O que eu quero dizer a esse ouvinte, que ele não precisa se tornar um caçador do amor de Deus. Deus já o amou. Exatamente. Porque quando nós estamos impregnados de moral, nós ficamos em busca de caçar esse amor. Então Deus já o amou. Agora, uma vez o fato que Deus me amou, eu tomei posse desse amor, eu tenho que aprender o seguinte: talvez, acredito que sozinho ele não saia desse sentimento. Muito importante. Então, ele precisa primeiro tratar desse pecado. Como tratar? Será que ele sentou e conversou com as pessoas envolvidas? Será que ele tem um apoio de um pastor, de uma pessoa onde ele pode rasgar o coração dele? Por exemplo, não só sozinho talvez ele não consiga, ele não tenha forças para isso. Segundo, ele já teve a experiência de sentar, de conversar com essas pessoas, de tratar esse assunto com clareza, com transparência. Eu sei que ou ele está fugindo, ou eles fogem do assunto. Mesmo com a criança, fica aquele clima, não é? Aquela relação de que as coisas não foram devidamente tratadas. E nós bem sabemos que todo ser humano precisa, diante de certas situações, que
ele seja ouvido e que as pessoas o ouçam. Não dá para colocar um pano quente. Davi tentou colocar pano quente. E o desespero só foi tomando conta. Exatamente. A graça de Deus exige muitas vezes, para o nosso bem, que as coisas venham à tona. Exatamente. É a maneira Que de as Deus coisas tratar. venham à tona. Ele só vai encontrar cura quando ele decidir procurar ajuda, libertar-se do julgamento do outro. E nesse caso, pastor, já veio à tona, veio à tona e anda. Deve correr, falar. Não, entendi. Tratar o assunto. Não empurrar mais esse assunto. Tornou-se um assunto público, mas as personagens de fato, como a namorada, como a mãe e como o filho, que nós não sabemos que idade que essa criança tem. Então vamos lá, pega essa história agora, quer dizer, ele precisa, na prática aqui, ele precisa de um acompanhamento ministerial. Exatamente. Um líder espiritual, um pastor, um homem de Deus, para acompanhá-lo, para estar com ele, assim como qualquer outra pessoa que merece, que precisa dessa atenção especial para a sua condução. Esse caminho de volta não é um caminho simples. Isso é Veja a resistência que há. São 10 anos. Exatamente. A mãe está orando por esse rapaz há 10 anos. Então, ele se sente imundo? É verdade, amigo. Você e eu, nós aqui todos somos a graça de Deus nos alcançou. Agora, esse caminho de volta ele precisa de acompanhamento. Você não consegue voltar sem esse acompanhamento espiritual. Há 10 anos ele carrega essa culpa. Verdade. O Salmo 51, com certeza, tem tudo para tornar, né, para se tornar o caminho desse rapaz, desse jovem, não é? Primeiro, Davi diz assim: pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecer é o primeiro passo para a cura. Ele tem uma dificuldade em reconhecer, talvez pela moral, pela culpa, por tudo que está envolvido. Tanto é que mesmo na fala, e segundo, se a mãe está orando há 10 anos, que este fato tem 10 anos. E tem uma coisa, pastor, desculpa interromper você, assim, esse processo de reconhecimento não é assim automático. Ele passa, primeiro foi fulano que é culpado, ele até chegar nele. Sou eu mesmo. Diante de todos esses aspectos compartilhados aqui, evidentemente há uma evidência maravilhosa da graça de Deus que chama você, meu filho, para estar de volta. Que chama você, minha filha, para estar de volta, porque o lugar para que nós estejamos e a fim de que experimentemos a boa graça de Deus sobre a nossa vida é a casa do Senhor, onde há cura, onde há libertação, onde há perdão de fato, onde há uma reconciliação que somente o Espírito Santo de Deus pode operar na nossa vida. Nós não somos dignos, e aí é que está a graça. Apesar de toda a nossa fragilidade, o Pai nos chama de volta à sua casa. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar. Pesquisa 93. 79% dos nossos ouvintes por telefone, 61 deles no nosso site, afirmam que conhecem alguém aí que não consegue voltar para a igreja porque acaba se culpando por um pecado do passado. Muito obrigado, Marcela Bastos, pelo resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, que é confrontada com a realidade das Sagradas Escrituras, com as orientações e a palavra de cada companheiro aqui no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Uma de nossas ouvintes, ela nos manda um e-mail dizendo o seguinte: o que mais vejo hoje em dia são pessoas que oram assim, ó: eu não aceito, eu decreto, eu ordeno. A ela conta: os que assim fazem dizem que essa é uma oração de fé
e se baseiam na passagem de Tiago 5,15, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí continua, ouvinte, mas eu quando me deparo com Mateus 6,10 que ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu entro em crise. Qual é a oração que agrada a Deus? Como ter uma oração de fé sem ferir o princípio da soberania divina? Será que sabemos orar como convém? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Obrigado, pastor Ailton Desidério. Obrigado, JR, mais uma vez. Deus abençoe esse querido ouvinte. Decida por você, decida por essas pessoas envolvidas, decida por essa criança que não tem nada a ver com a história. Só dizendo também, programa Novo Alvorecer, sexta para sábado, 1h da manhã, aqui na Rádio 93 FM. Muito obrigado, missionária Kátia Regina. Deus abençoe sempre. Obrigada, essa rádio querida, todos que nos ouvem. Eu gostaria de dizer para os ouvintes que a Bíblia diz em Romanos 8 que na esperança nós somos salvos. Tem muita gente em desesperança aí. A desesperança pode matar pessoas com doenças leves e a esperança pode curar pessoas com doenças graves. E essa esperança é o nosso Senhor. É isso que eu deixo para a igreja. Reverendo Edson Nascimento, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha cunhada, Ana Paula de Moraes, que hoje ela completa mais um ano de vida. A esposa do Edmilson, meu irmão, completa hoje mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida da Ana Paula, que Deus abençoe esse ouvinte. Volte para casa. A casa de Deus é o melhor lugar. Deus te abençoe. Reverendo Marcelo Fraga, obrigado, meu irmãozão. Obrigado, JR. Eu quero dizer também a esse ouvinte que Deus é amor. E sendo Deus amor, ele vai ser curado pelo amor de Deus. E eu quero dizer que esse ano nós estamos completando 136 anos da Catedral Metodista no Rio de Janeiro. Eu quero convidar todos os ouvintes para participar conosco às quintas e aos domingos do mês de setembro. Tem ali várias programações, é só entrar na página no Facebook, Catedral Metodista, e todos terão informações. Muito obrigado aos queridos ouvintes participando conosco. Vamos orar juntos. Pastor Desidério vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, este assunto tão difícil diante do nosso Deus que pode fazer todas as coisas. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós pedimos graça sobre este ouvinte, ó Deus, bálsamo de refrigério para ele, ó Pai, para as pessoas envolvidas e para esta criança, ó Pai, que veio ao mundo. Ó Deus, não há pecado que não seja, ó Pai, redimido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pedimos ao Senhor também por aqueles que sofrem. Lembramos do diácono Luiz Antônio, pai dele internado ali na UPA, e tantas pessoas internadas sofrendo da graça. Abençoa as famílias, o casamento, o lar, o relacionamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.